de a gente ter revisado um pouco do nosso conteúdo, vamos fazer atividades no livro de atividades do segundo trimestre. Peguem o livro de vocês, o azulzinho, tá? Na página 12, livro de atividades, página 12. Questão 36. Complete a tabela com o triplo, a raiz cúbica e o cubo de cada número dado. Então, vamos lá. Questão 36. Eu tenho o número 27. Depois, eu quero o triplo dele. Como é que eu escrevo o triplo de 27? O triplo não é você multiplicar um número por 3? Então, vai ser 3 vezes o 27. Vai ser igual a... Aí vocês vão calcular aí pra mim, tá? Depois, seguinte, gente, é tudo dentro da tabelinha, tá? Depois, a raiz cúbica do número. Então, qual que é a raiz cúbica de 27? Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27? O número 3. Depois, o cubo do número. O cubo é o número elevado ao cubo. Quanto que é 27 ao cubo? É a mesma coisa que multiplicar. 27 vezes 27 vezes 27. Que vai ser igual a 19.683. Então, aí, a primeira linha da tabela. Quanto que é 3 vezes 27? 81. O próximo número. Depois, o próximo número. 8 e o 64. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o número de cima, tá? Vamos lá. Primeiro, o triplo do número. Então, 1 vezes triplo do número. Então, 3 vezes 1, que é igual a 3. Depois, a raiz cúbica do número. Então, raiz cúbica de 1, que é igual a 1. O número ao cubo. Então, 1 ao cubo, que é igual a 1. Vamos fazer com o 8. Triplo do número. 3 vezes 8, que é igual a... Vocês vão calcular aí pra mim. Depois, a raiz cúbica do número. Então, raiz cúbica de 8, que é igual a... Vocês vão calcular. E o cubo do número, que é igual a 8a. Nesses quadradinhos que eu estou deixando, são onde vocês vão fazer as continhas, vão calcular e colocar a resposta, tá? 64, então vamos lá. O triplo de 64 é igual a quanto? Depois, a raiz cúbica de 64 é igual a quanto? E depois, 64 ao cubo, que é a mesma coisa que eu multiplicar 64 vezes 64 vezes 64, que é igual a... Aí vocês vão calcular pra mim, tá? Onde estão os quadradinhos, vocês colocam os resultados, tá? Questão 37. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Vamos marcar V ou F. Letra A. A soma dos dois algarismos da raiz quadrada de 100 é um número par? Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. A soma de dois algarismos. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. A soma dos dois algarismos. Então, 1 mais 0 é 1. 1 é um número par? Não. 1 é um número ímpar, né? Então, como o número 1 é um número ímpar, então, a letra A é falsa. Letra B. O produto entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4 é igual a 6. Qual que é a raiz cúbica de 27? A gente achou aqui, ó. É o 3. Então, 3 vezes a raiz cúbica de 27 mais a raiz quadrada de 4. Raiz cúbica de 27, 3. Mais não, gente, é o produto, a multiplicação. Então, 3 vezes raiz quadrada de 4, 2, é igual a 6.
É, então é verdadeira. Letra C. A diferença entre a raiz cúbica de 8 e o cubo de 1 é igual a um número primo? Então, vamos lá. A raiz cúbica de 8 é 2. O cubo de 1 é 1. Então, 2 menos 1, 1. É um número primo? Não. Então, é falso. Letra D. A diferença entre raiz quadrada de 9, 7, e a raiz cúbica de 343 é igual a 0? E aí? Então, qual que é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz cúbica de 343 é 7. 343 é 7. A diferença, 7 menos 7, é verdadeira? É verdadeira. Letra D, eu vou passar pra cá. Letra D. Letra E. O triplo de 11 é igual ao cubo de 11? O triplo é igual ao cubo? Não, né? O triplo é uma coisa e o cubo é outra. Então, é falsa. Letra F. A raiz cúbica de 125 é maior que o cubo de 2? Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 4 vezes 2, 8. A raiz cúbica de 125 é maior, não é? Então, é falsa. Letra G. A raiz quadrada de 16 é igual a raiz cúbica de 64? Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. E a raiz cúbica de 64 é 4. Também é verdadeira. Agora a letra H. A soma entre o cubo de 10, 1000, e a raiz cúbica de 1000 é um múltiplo de 2? Verdadeiro, né? 1010 é um número par e também é múltiplo de 2.